Ok, pessoal, então, para quem não sabe, nós hoje temos connosco o candidato, foi pré-candidato, não sei se deve dizer pré-candidato ou não sei como é que dizem no Brasil, mas era candidato a deputado federal, e usou o nome de campanha Fiusa Bitcoin, e é por isso que temos hoje aqui o convidado, e cá está ele, vamos trazê-lo aqui ao palco. Olá, boa noite, Fiusa. Boa noite a todos, saudações aqui do Brasil. Mas também temos muita gente do Brasil a ver aqui o podcast. Não sei, conheço muita gente que assiste aqui. Obrigado por ter aceito brasileiro aqui, né? Porque eu não fico o único brasileiro aqui com falando nosso dialeto. A defender aqui nós os índios aqui. Pois é. Eu falei, inclusive, né, Hugo, acho que um bom início da nossa conversa foi até assim, nos bastidores a gente conversou, né, que a gente está trazendo o Fiusa aqui, que obviamente abertamente na sua campanha aí falando sobre Bitcoin, né, adotou até o próprio nome aí na sua legenda, e a gente fez essa provocação aqui no título de hoje, que é, né, o Bitcoin Legal Tender no Brasil, e eu até brinquei com o pessoal que eu falei assim, se isso chegasse a ser verdade, a gente ia ter que fazer um documentário que ia se chamar Do Espelhinho ao Bitcoin, que foram todos os meios de usou na nossa história. Passou pelo pau-brasil, ouro, e aí todas as moedas até chegar no Bitcoin, né? Do espelhinho ao Bitcoin é muito bom, muito bom. É muito bom, é excelente. Bom, primeiro que tudo, deixem-me só agradecer ao Fiusa a presença aqui hoje. Não sei se já tinha dito ou não, mas digo outra vez. E espero, por acaso essa história da Bitcoin Legal Tender no Brasil até eu falei com o Fiusa antes por mensagem, tivemos a conversar um pouquinho e até achamos que era uma boa ideia trazer esse tema aqui hoje, mas já lá vamos, acho que vamos começar pela pergunta normal. Depois eu vou deixar o Marcos falar hoje o colonizado vai ter o direito de falar o tempo todo. Hoje o colonizado vai colonizar. Eu vou só começar pela pergunta habitual aos nossos convidados, que Fiusa... Hã? Não, manda ver. Ia só fazer a pergunta normal, que é como é que entrou no mundo da Bitcoin, como é que conheceu o Bitcoin, mais ou menos em que época, e depois qual foi, assim, resumidamente, o percurso no mundo da Bitcoin até chegar a usar o nome Fiusa Bitcoin como nome de campanha aí no Brasil? Eu comecei com Bitcoin, acho que como todo mundo. Ouve falar, o pessoal dá sugestão, mas não acredita muito na teoria, na tese, não dá bola. A segunda pessoa vem, fala também, você também não acredita muito, acha que é um joguinho, alguma coisa para nerds. A terceira pessoa me falou, também não dei muita bola. Eu fui conhecer mesmo o Bitcoin a primeira vez que eu levei um pouquinho mais a sério, foi em janeiro de 2018. Numa roda de amigos lá do partido, eles me fizeram comprar o Bitcoin lá na mesma hora lá e eu comprei. Mas sem saber o que era o Bitcoin direito, como funcionava, nem registrei as palavras-chave da carteira lá, comprei e pronto. E foi o que me salvou, porque em julho de 2018 eu estava em Israel, em Jerusalém, no último dia de viagem lá da excursão, o pessoal, todo mundo bebendo cerveja, comendo umas coisinhas lá, eu e minha esposa também ali. Minha esposa pegou os dólares que eu tinha na carteira, foi lá fazer as comprinhas dela lá e eu fiquei só com o meu cartão de crédito, que não passou. E eu não conseguia pagar 2 cervejas lá, não conseguia pagar com cartão de crédito. Eu falei, eu tô perdido aqui, porque ficar devendo para judeu em Israel é sentença de morte. E foi a sorte que eu vi um papelzinho lá no caixa, lá, já quase desesperado, Bitcoin, né? Eu falei, você aceita Bitcoin, né? A menina falou, aceita, né? Se você não tem como pagar, aceita, né? Ela me deu logo o QR Code, consegui pagar e foi o alívio, né? E foi a primeira transação que eu fiz a sério no Bitcoin e salvou minha vida lá. Mas ainda assim não levei muito a sério o Bitcoin. Eu achei que me salvou a vida e tal, mas não foi uma coisa interessante ainda não. Foi só em 2020, quando começou a pandemia, que eu tive tempo para poder estudar. Eu falei, deixa eu estudar um pouquinho agora acho que estou curioso para ver, né? Mas antes disso já tinha feito pós-graduação em escola austríaca, já conhecia tudo Mises, Hayek, toda a teoria que eu precisava para conhecer o Bitcoin, só faltava mesmo a tecnologia Bitcoin. Quando eu conheci o Bitcoin, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma dádiva, né? Porque toda a minha aflição que eu estava com relação ao Estado, a onipresença do Estado, a força toda do Leviatã, achei uma solução viável, que era o Bitcoin. Aí não parei mais de estudar, eu apliquei, comecei a aplicar, comecei a investir mais,
Apliquei em algumas outras moedas, mas logo me arrependi, vi que era só o Bitcoin mesmo, que era uma coisa mais séria. E surgiu agora em 2022 a oportunidade de fazer a campanha política, né? Me pediram para sair candidato, eu tinha essa bandeira já do Bitcoin, falei, deixa eu aproveitar e transformar o Bitcoin numa bandeira. E foi assim que eu virei um candidato Bitcoin, e foi assim que eu comecei com o Bitcoin, em 2018, mas 2020 precisamente, né? Ô, Fiuza, você sabe que é engraçado? Porque eu acho que a maioria das histórias das pessoas, né, me incluo nessa, acho que todo mundo aqui, eu acho que você resumiu bem, né? A gente ouve falar, ou através de alguém, e a gente fala, pô, essa pessoa é louca, né? Esse cara é louco, essa pessoa é louca. E aí você tem um contato de novo, não, isso é loucura, isso é loucura. Aí quando passa um determinado tempo, que a gente, né, toma a pílula laranja, você voluntariamente se interna no hospício. É isso que é impressionante, né? A gente faz questão de se internar, porque é impressionante como quando a gente vê a luz, né? Você falou, não foi uma transação ali internacional que te convenceu, não foi o momento ali na reunião do partido, e foi realmente ali quando a gente se debruça e vê que não é só um dinheiro de internet, né? Tem muita coisa muito maior por trás disso. E parece que a história de todo mundo é mais ou menos parecida, né? E fora o arrependimento, né? Podia ter dado atenção aí para trás, né? Isso deixa para um outro assunto que é muito deprimente. Todo Bitcoin era meio depressivo, meio arrependido, né? Tipo, todo mundo é um pouco assim. Mas legal. Mas eu costumo dizer que a primeira lição que eu tive do Bitcoin foi humildade, né? A hora que eu aprendi o que era o Bitcoin mesmo e a oportunidade que eu tive lá atrás de aprender antes, me fez uma lição de humildade. Agora, qualquer coisa que me falam que é novo, qualquer coisa, eu já começo a prestar um pouco mais de atenção, já não sou mais tão arrogante como eu era antes. A gente fica mais aberto a algumas novas ideias, né? Acho que tem razão. Exatamente. Mas por acaso, eu achei interessante, falou aí que tirou o curso também no Instituto Mises no Brasil, não é? Instituto Mises Brasil, se não me engano, é o nome. Isso. Escola austríaca, portanto, toda a teoria. E é engraçado que parece que estamos a tirar um curso que tem toda a teoria, mas depois aparece a Bitcoin, que é toda a prática daquilo que a pessoa estudou no curso, né? É a consagração do curso, porque é posto em prática toda a teoria da escola austríaca, estava lá na prática, e uma solução viável de tudo que a gente almeja quando estuda a escola austríaca, que dá uma angústia estudar a escola austríaca, a gente vê o quanto a gente é enganado pelo Estado, né? O quanto o Leviatã é perverso com a comunidade toda, e com o surgimento do Bitcoin surge realmente uma oportunidade de a gente conseguir dar a volta por cima e transformar a nossa liberdade que a gente tanto sonha, né? Com certeza. E vamos aproveitar que você terminou aí a tua abertura falando um pouco da campanha e tudo mais. Como é que foi essa experiência de uma campanha política no Brasil, levantando essa bandeira? Você despertou o interesse das pessoas, dos colegas, até de adversários? Como é que foram, né? Não sei se você participou de alguns debates ou exposições públicas sobre o teu projeto de governo. Como é que foi essa experiência na campanha? Bom, toda a campanha é uma nova experiência, né? Eu tinha sido já candidato em 2018, porque eu não acreditava. O Partido Novo aqui no Brasil é um partido realmente novo, né? Um partido que foi feito por pessoas comuns que resolveram sair da indignação e transformar aquilo em alguma ação mais efetiva. E eu fui uma dessas pessoas, né? Em 2017 eu me filiei no partido, porque eu não acreditava no partido, achei que era muita coisa boa para ser verdade, e no fim era realmente uma coisa boa, né? Era uma iniciativa bastante interessante. E dentro do Partido Novo, para virar um candidato, tem que ter um processo seletivo. Aí eu fiz esse processo seletivo achando que jamais me daria uma legenda, né? Porque eu não conhecia ninguém no partido. E ao contrário, me deram a legenda, eu virei um candidato em 2018, só que eu não tinha a menor ideia de como fazer uma campanha, que bandeira traçar, não conhecia o Bitcoin a ponto de levar alguma bandeira ainda, e acabei não fazendo campanha nenhuma. E tive 1.800 votos, uma coisa assim. Agora, em 2022, está muito polarizada a política aqui no Brasil, né, entre dois candidatos, e o Novo sofrendo um pouco de rejeição, porque o Novo nunca se posicionou muito firmemente em relação a um ou outro candidato, né? Era meio, como a gente chama aqui, em cima do muro, né? E teve uma rejeição muito grande agora aqui. Então, eu imaginei que por ter 12 milhões de pessoas expostas a criptomoedas aqui no Brasil, eu conseguiria pelo menos uns 50 mil votos aí, só com as pessoas me conhecendo e conhecendo a bandeira, né? Mas a verdade não se concretizou, foi bem ao contrário disso daí, né? As pessoas que têm acesso, que têm alguma exposição às criptomoedas, não necessariamente conhecem a tese do Bitcoin. Elas mais especulam outras
moedas que não são Bitcoin, e as pessoas que realmente conhecem a tese do Bitcoin são muito poucas. E as pessoas que realmente conhecem a tese do Bitcoin acabam virando libertários. E eles não entendem como é que um libertário acaba virando político, porque acho que é uma contradição. E de fato é, né? Já matou a minha pergunta, a outra pergunta que eu ia fazer. Eu ia precisamente, eu ia servir um pouquinho de advogado do diabo e dizer assim, mas como é que uma pessoa que estuda no Instituto Mises e se calhar é libertário, eu ia perguntar se era libertário ou não, depois entra na política, porque é um pouco a antítese, não é? Exatamente isso. Mas se quiser eu já respondo, quer deixar um pouquinho de suspense lá para frente lá. Não, podemos ir por aí, que eu acho que é um tópico interessante. É porque nós também já tivemos aqui tivemos um convidado aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás, também no podcast, que é presidente do Partido Libertário em Portugal, e também fizemos a mesma pergunta, como é que uma pessoa que é completamente libertária funda um partido libertário para entrar na política, digamos assim, no que é o Estado, que no fundo é o que os libertários querem que desapareça, não é? Mas só complementando a pergunta lá do Marcos, a minha campanha acabou sendo um fiasco, porque as pessoas não compreenderam a minha tese, não compreenderam a bandeira. Quem compreendeu achou que não tinha nada que estar ali se metendo a candidato e acabou também não aderindo, né? Eu tive muitos embates com grupos específicos de libertários, por exemplo, que me criticavam abertamente por eu ser o candidato, né? E no fim, acabei tendo 1/3 dos votos que eu tive na campanha de 2018, quando eu não fiz campanha, foi só entre amigos ali no Facebook, uma coisa assim. Então, mostrou que a minha tese está completamente furada em relação à política, juntar com o Bitcoin lá. O pessoal que entende não gosta e quem não entende também não acompanha, né? Foi um fiasco total a campanha. Mas, enfim, é um aprendizado, né? Mas como eu entrei na campanha com a bandeira do Bitcoin, quer dizer, eu não quero ser candidato e trouxe o Bitcoin como um oportunismo. Ao contrário, eu sou um defensor do Bitcoin e aproveitei a campanha com uma bandeira a mais para poder divulgar a ideia do Bitcoin. Agora, já entrando nessa celeuma do libertário na política, o meu maior receio, o meu maior medo é que o Bitcoin dê muito certo. E se isso acontecer, os governos vão entrar em um processo de degradação violento. E eu não conheço nenhum Leviatã que vai cair sem se atirar, né? Então, minha preocupação, estando no Congresso, seria que essa queda fosse o mais suave possível, se é que é possível suavizar uma queda desse tamanho, né? Então, eu queria que fosse a adoção do Bitcoin não pela dor, mas pelo amor, né? Pelo convencimento daquelas coisas e o Estado fosse compreendendo a sua obsolescência, que já está praticamente constatada, e que fosse deteriorando aos poucos, não fosse um processo dolorido e traumático com a população, né? E é isso que eu me preocupo com. Por isso que eu me preocupei em virar um deputado federal, para poder convencer os pares lá dentro a suavizar essa queda, privatizar tudo, a restringir o Estado o mínimo possível, e a hora que ele definhasse de vez, fosse uma queda suave. Mas também acho que seria impossível isso daí, pelo que eu compreendi dos colegas que foram eleitos lá, não estão muito longe desse processo suave de queda, né?